Hello, minhas divas! E aí, como vocês estão? Hoje o tema é efeito rebote. Efeito rebote no melasma é algo assim muito que as pessoas têm muita dúvida sobre e entender o porquê que acontece, como tratar esse efeito rebote, enfim. Então eu vou falar isso para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que vocês curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, falem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo, o que vocês achavam que era efeito rebote, enfim. E também se inscrevam para que meu canal cresça cada vez mais e outras pessoas vejam o meu conteúdo. Então, e outra coisa, se vocês puderem, quiserem, obviamente, me sigam nas outras redes sociais, Anne Guimarães Aesthetics, ok? Então vamos lá, o que acontece? O efeito rebote. O efeito rebote nada mais é do que você fazer um tratamento e por exemplo, você está tratando algo, uma doença, vou falar assim no geral, né? E aí, quando você para de usar aquele produto, a doença volta. É teoricamente isso. Obviamente que eu vejo muitos profissionais falar, efeito rebote, porque as pessoas veem o efeito rebote como uma coisa muito ruim e que não tem solução ou sei lá o quê. Eu já não vejo dessa forma, né? Eu acho que essa palavra efeito rebote, né, traz para as pessoas como se fosse algo terrível, né? E não é bem assim, porque o efeito rebote no melasma, por exemplo, é como um efeito... Uma pessoa que... Vamos fazer uma analogia aqui. Uma pessoa que tem diabetes. A pessoa todos os dias tá ali tomando insulina, né? Faz aquela coisa tudo certinho, tomando os remedinhos, né? Controlando a insulina e tudo certo. Ou controlando a diabetes e tal. Tudo certinho, bonitinho. Só que aí, um belo dia, essa pessoa para de tomar essa insulina, para de fazer todo aquele... eu não sei o nome exato lá daquele... que eles fazem, né? Da pontinha do dedo ali pra ver como que tá e tudo mais. Todos os dias tem que fazer aquilo, né? Geralmente quem tem diabetes, né? Que já tá mais avançada, enfim. E aí essa pessoa para de fazer. Fala, não vou mexer com isso mais não, deixa isso pra lá, né? Vou ficar fazendo isso pra quê? Né? É uma coisa chata, todos os dias eu tenho que fazer isso. E aí é que tá, né? O que acontece? A doença da pessoa volta. E muitas das vezes, não é muito com diabetes, né? Mas, por exemplo, questão do melasma, volta pior do que ele já era, né? Do que ele estava. Muitas das vezes, nem sempre é assim. E por que que isso acontece, né? Porque a nossa célula, né? O nosso organismo, ele tá acostumado, por exemplo, a produzir aquela quantidade de melanina. Falando do caso do melasma. Aquela quantidade de melanina e do nada, vou voltar lá atrás, do nada, entre aspas, começa algo que tá meio que, como que eu posso falar? Tá atingindo aqui aquela célula, né? Tem algo que tá atacando, né? Aquela célula, ou seja, algo no nosso organismo ou, por exemplo, o sol, sei lá, enfim, que aí tem que produzir melanina a mais. Porque é a forma do nosso organismo se defender. O melanócito é uma célula de defesa, então ele vai querer se defender o quê? Produzindo melanina. E geralmente quando acontece esse tipo de coisa, né, com um ataque mais que o nosso organismo não entende, ele vai produzir melanina às vezes de uma forma exacerbada, que é o quê? O melasma, né? Que é uma inflamação, é uma doença crônica. Então, nisso, se a gente for pensar, aí você vem com um produto, né, dependendo da forma como que você tá tratando. Por exemplo, você vem, geralmente as pessoas se automedicam, que é algo muito errado, inclusive, né? E aí elas vão lá e passam uma pomada que tem hidroquinona. Aí, um belo dia, né, ela passa aquela pomada e aí inibe a tirosinase, que é a célula que tá produzindo ali aquela melanina, enfim. A enzima, né, que tá produzindo a melanina e tal, que faz parte da produção da melanina.
E aí, essa síntese, né, acaba ficando, vamos dizer, adormecida, porque você tá passando um produto ali por cima daquela mancha. Então, ele vai parar, teoricamente, vai ficar adormecido, vai parar de ficar produzindo melanina. Só que um belo dia, você resolve parar de usar aquele produto. E a hidroquinona, ela é melanotóxica. Então, ela mata o melanócito, muitas das vezes. E com isso, pensa, algo que estava sendo atacado, né? Porque o produto tá ali meio que atacando aquelas células para elas ficarem adormecidas, né? É meio que, como se diz, é algo que ela tá sendo obrigada a ficar adormecida e do nada você para de usar aquele produto. Ela olha, pensa, uai, estavam me atacando, agora é a minha hora de atacar. Só que eu vou atacar com tudo agora. Vocês estão entendendo que eu tô fazendo uma analogia, né, gente? É só pra vocês entenderem melhor. É porque eu gosto de fazer isso pra pessoa que, por exemplo, pessoas leigas que nunca ouviram falar, nem nada, é muito mais fácil de entender, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. É óbvio que é bem mais complexo que isso, mas é só pra ficar mais simples. Então, ele pensa, não, então eu vou atacar com tudo que eu tenho, com todas as forças que eu tenho. E aí é o tal do efeito rebote, que a maioria das pessoas falam, né? Ah, eu não vou usar mais tal produto porque eu tive efeito rebote. Ah, eu não vou fazer mais peeling porque eu tive efeito rebote. Mas as pessoas não entendem que o melasma é uma doença crônica. É uma doença inflamatória. E que se você para, assim como, sei lá, uma pessoa que tem pressão alta, pessoa que tem diabetes, como eu disse, o que vai acontecer? Esse melasma, assim como as outras doenças, eles vão voltar e geralmente volta ainda mais forte, vamos dizer assim, né? Porém, todavia, entretanto, igual no caso do meu tratamento, né, o tratamento que eu faço nas minhas clientes, não tem hidroquinona. Eu não tô crucificando a hidroquinona, até porque eu já usei hidroquinona e eu acredito que ela não seja de toda uma vilã. É só saber fazer, só saber usar. Só que muitas das vezes a pessoa se automedica, não vai no médico, ou às vezes até o médico não passa a orientação correta de como usar a hidroquinona, e aí fica nisso, né? Aí a pessoa tem um tal do efeito rebote, que as pessoas falam. Mas enfim. Então, assim, no meu tratamento, a gente usa produtos que não tem hidroquinona, não possui hidroquinona. Tanto é que muitas das vezes o que acontece é que a pessoa para de usar. Já tive clientes que pararam de usar o produto e não tiveram esse efeito rebote. O que aconteceu de voltar, é óbvio, porque não tem como, não é uma doença que ela vai estar ali, por mais que ela, às vezes a pessoa pense assim, ah, eu não tenho mais melasma, ai, beleza, eu vou parar de usar os produtos, né, porque é muito chato, todo dia eu tenho que ficar usando isso, não sei o quê. Sendo que igual no nosso tratamento mesmo é o quê? 3 produtos que teoricamente são obrigatórios de você usar todos os dias. É um skincare, é uma coisa que com o tempo vira como que eu posso falar? Uma rotina, sabe? É um cuidado que a gente tem que ter com a gente, só que muitas das vezes a pessoa fica com preguiça. A gente tem preguiça de se cuidar muitas das vezes, né? Mas enfim. Então, assim, esses produtos, geralmente, do nosso tratamento que não tem hidroquinona, a gente não tem um efeito rebote como esse, assim, de voltar muito pior do que ele era, nem nada disso, porque a gente não usa hidroquinona, porque a hidroquinona ela é melanotóxica, ou seja, ela mata o melanócito, como eu disse a vocês. Tanto é que tem muitas pessoas, depois eu vou falar mais sobre a hidroquinona aqui, mas tem muitas pessoas que têm aquelas manchinhas brancas, né, que é o tal do efeito, a gente chama de mancha de confete, né, que é umas manchinhas bem branquinhas, assim, que é onde geralmente ali não tem mais produção de melanina, então o melanócito morreu, vamos dizer assim, ali naquela região, então não tem produção de melanina mais, então não tem como reverter, vai ficar daquela forma e é isso. Mas, enfim, e aí, o que que acontece? Com o tempo, a pessoa começa a entender que se ela para de... Igual muita gente já chegou pra mim e falou assim, ah, eu não vou mais em tal pessoa, porque... em tal profissional, porque esse profissional me passou um produto, né, e que eu tive efeito rebote. Aí eu pergunto, né, eu sou muito dessas, eu pergunto mesmo, eu falo, tá, mas você seguiu exatamente o que o profissional falou? Muitas falam que sim, mas você vê que não.
que a pessoa já fala de uma forma que você sente que a pessoa não usou os produtos, como o profissional falou. Outras falam que usaram, mas que não voltaram, né? Usou por um tempo, teve um certo resultado, mas não voltou. Tem umas que também começam a usar um produto por conta própria. Então, aí depois quer crucificar o produto, mas você não pode crucificar algo que você não sabe usar. Por isso que existe médico, gente. As pessoas querem... Todo mundo acha que é médico, que é dentista, que é isso, que é aquilo, mas não é, tá? Não é. Essas pessoas que são profissionais, assim como eu, especialista em melasma, a gente estuda, a gente vive disso. Então, a gente sabe muito bem o que pode e o que não pode, né? Às vezes acontece, né, de ter um erro ou outro, né? Alguns profissionais eu vejo que acabam errando em algumas questões e tá tudo certo, porque também não tem como a pessoa ser sempre a perfeição em tudo. Mas na maioria das vezes a gente consegue sim os melhores resultados, consegue bons resultados, né? Tô com o nariz entupido. De novo, né? Pronto. Mas enfim, então assim, é você entender que o efeito rebote, ele acontece justamente por quê? Porque a célula, ela tá ali, né? Ela é uma célula, igual no caso do melasma, é uma célula de defesa. Se você tá com um produto aqui, esse produto tá inibindo essa célula, né? Pra ela ficar aqui adormecida. Você para de usar esse produto. Parou. O que vai acontecer? Essa célula vai acordar, vamos dizer assim, e vai atacar com tudo que ela tem. Entende? Ainda mais se você, por exemplo, no caso da hidroquinona, tem uma forma de você parar de usar. Você não pode parar de uma vez. Porque se você para de uma vez, o que acontece? Parou de uma vez, ela volta com tudo. Tudo que ela tem. A célula volta com tudo que ela puder para ela produzir aquela melanina, para ela se defender, né? Então, é isso. O efeito rebote é isso. É simplesmente você deixar, né? Quando a pessoa deixa de usar algo que tá inibindo essa célula, e essa célula vai voltar, ela vai produzir com o que ela tiver de força, vamos dizer assim. Ah, Anne, mas como então evitar esse tipo de coisa? Eu não quero usar aqueles produtos mais, né? Chega no profissional e fala, olha, infelizmente eu não vou poder usar mais os produtos e tudo mais, mas tenha consciência, o seu melasma vai voltar, tá? A gente pode evitar dele voltar com o efeito rebote dessa questão, né? De voltar mais escuro do que ele já era. Mas voltar a estar onde ele estava, ele vai voltar. Por quê? Porque é uma doença, assim como qualquer outra que você tem que tratar. Se você não cuida, se você não trata, ela vai voltar. É simples. É só para evitar esse escurecimento, tipo, o meu melasma era escuro, mas depois que eu comecei a usar o produto, depois que eu parei de usar os produtos, ele voltou mais escuro do que ele era antes de quando eu comecei. Aí sim, isso é um belo do efeito rebote. Mas o porquê que ele aconteceu isso? Porque provavelmente você, né, ou a sua cliente, enfim, parou de usar o produto da forma correta, ou de uma forma incorreta. Ela parou de uma vez e não deve se parar de uma vez. Tem sim que ter um efeito, um desmame, né, daquele produto. Você tem que saber fazer o desmame para você parar de usar e não ter esse efeito rebote. Os nossos produtos, até hoje, tá? Eu nunca tive nenhuma cliente que teve efeito rebote, até porque elas gostam dos nossos tratamentos. Eu tenho 2 protocolos, então a gente não fica assim, usando só um produto. Geralmente eu alterno, né, para não ficar em apenas um, justamente porque a gente consegue tratar de dentro para fora, porque a gente tem pílulas, enfim, mas a gente também tem os produtos que é tópico. E é esses produtos tópicos, geralmente, eu troco para o melasma, entre aspas, não acostumar. Porque se ele acostuma, ele começa a mostrar os seus dendritos, né? Porque o melasma, ele é tipo é um negocinho assim, ó. Ele chama dendritos, quase que não sai. Essas garrinhas que ele tem, vamos dizer, que é por onde que sai a produção de melanina.
Então, geralmente ele fica assim, vamos dizer, né? Ele fica adormecido. E aí, quando a pessoa para de usar o produto, para de fazer o tratamento, para de usar protetor solar, para de fazer tudo, ele volta, ó, e começa a mostrar suas garrinhas de novo. Então, o ideal é o quê? Não parar de fazer o tratamento. A verdade é essa. Ah, Anne, mas nossa, eu tô cansada de usar produto, eu tô cansada de fazer skincare. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada nessa vida é fácil. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Então, assim, se você quer uma pele bonita, se você quer continuar tendo uma pele saudável, né, de uma forma que você fique com a sua autoestima elevada, que você não fica com a autoestima baixa, ou que você tem que usar, sei lá, quantas maquiagens, enfim. Infelizmente, por enquanto, é essa a forma que nós temos ainda, né? E outra coisa, geralmente o efeito rebote é quando há o uso, né, de produtos muito fortes. Por exemplo, se você faz um peeling profundo, né? Então, o que acontece? Essas células, né, os melanócitos, eles entendem que tá tendo um ataque ali, né, à pele. Então, é a hora que ele começa a querer, como se diz, produzir mais melanina do que ele produzia antes. Aí tem um efeito rebote. Ah, eu fiz um peeling daqueles rosemary, sei lá, que geralmente, eu nem sei se pode falar aqui, mas enfim, que a pessoa faz e eu já tive vários clientes que teve esse tipo, que fizeram esse tipo de peeling, que teve efeito rebote. Então é saber fazer, né? O profissional tem que saber fazer. Ele tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o melasma, quanto menos agressão tiver a pele, melhor, né? É melhor para você não ter esse efeito, né? O efeito rebote, como se diz. Então, é tomar cuidado, até mesmo com o tipo de produto, de tratamento que a pessoa faz. Mas, assim, o que você puder de evitar dessas coisas, mas não deixar de tentar, né, controlar esse melasma, melhor. Porque eu tenho clientes que elas foram controlando com tanto, tipo assim, com anos, né, que elas estão controlando o melasma delas, elas nunca mais tiveram efeito rebote nenhum. Mas por quê? Porque a gente encontrou uma forma correta, né, uma forma equilibrada, não tão assim, acima nem tão abaixo, vamos dizer assim, não usar tanto, não fazer com que o melasma seja, usar produto que seja uma agressão, mas também não ser um produto que seja também tão inofensivo. Então, é um equilíbrio entre uma coisa e outra para conseguir controlar esse melanócito e, ao mesmo tempo, né, conseguir fazer com que a pele fique hidratada, porque a pele desidratada também é uma questão, né, vamos dizer assim, do melanócito sentir que tem algo errado. Então, tudo que você imaginar de saúde, de pele, enfim, que for uma doença ou qualquer coisa do tipo que estiver atacando o seu organismo, o melanócito ele vai querer se defender. Então, por isso que eu sempre falo, o gatilho do melasma não é só sol, né? Muitas das vezes nem é o sol. Eu tenho clientes que já foi pra praia, já fez isso, já fez aquilo, voltou com a pele linda e maravilhosa, do mesmo jeito que foi. E não teve nenhum efeito, né, de querer voltar um pouco o melasma, nada disso. Então, você entender qual que é a importância de saber qual que é o gatilho, tem muito a ver com essa questão do efeito rebote, porque se você sabe o seu gatilho, com certeza o efeito rebote vai ficar muito mais, como se diz, muito menos propício a aparecer, a acontecer, né? Você sabendo o gatilho, mas utilizando o tratamento, usando os produtos, né, tomando a pílula, enfim, fazendo tudo certinho, esse equilíbrio aqui vai ficar, você vai conseguir, igual eu tenho muita cliente que já tem mais de ano que já tá conseguindo controlar o melasma dela. Às vezes volta um pouquinho porque o gatilho aconteceu, enfim, mas aquela pessoa vai e volta a usar o produto ou faz o uso de outro produto e vai. É isso, é paciência. Melasma é paciência, assim, tanto pro profissional quanto pro cliente. As duas pessoas têm que ter paciência, porque dá para controlar, mas
realmente, se não tiver paciência, você não vai conseguir controlar o seu melasma e nem o melasma das suas pacientes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o que é efeito rebote. Se te ficar alguma dúvida, fala aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga sobre alguma outra coisa também, sobre algum outro assunto que vocês tenham dúvidas, falam aqui nos comentários que eu estou aberta para, vamos dizer assim, falar para vocês o que eu sei, né? Todos os meus conhecimentos eu vou passar para vocês também, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, curte, compartilha. E é isso. Até a próxima. Um beijo e tchau!